Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas por se tratar de um tema extremamente urgente, necessário e sensível, eu decidi gravar o vídeo para expor aqui com vocês algumas situações. E hoje eu vou falar, e quero falar, e se vocês puderem, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Eu quero falar sobre um artigo que eu escrevi para a revista Cenário, que é Desmistificando a Violência de Cultura. E aí eu falo exatamente sobre um caso de um rapaz indígena que, assim como eu, né, vive mais com os não indígenas do que com no próprio território, e aí, infelizmente, veio a cometer uma violência contra a sua esposa, e a justificativa da família, e também será a justificativa dele, de que a violência é cultural. E aí, esta pessoa ter essa justificativa, para mim, é totalmente normal, porque quando nós estamos... É normal por eu ser advogada, né? Porque eu entendo que nós devemos, quando somos acusados de algo, nos defender com com todos os meios necessários. Mas, quando somos profissionais, e aí é um ponto delicado, por quê? Porque durante a minha trajetória enquanto advogada, e eu já atuo há quase 8 anos, sempre na defesa de direitos humanos dos povos indígenas, mas sempre ressaltando que de ser indígena, antes de ser advogada, eu sou indígena, e antes de ser indígena, eu também sou mulher. E aí, com todo esse olhar, que eu julgo ser extremamente importante e necessário, esse olhar pluridimensional, esse conhecimento ancestral e real, tendo em vista que a minha avó, que é indígena, ainda vive no território, se comunica em sua língua materna, assim como minhas primas, meus tios e toda a minha família. E trazendo esse conhecimento sobre o meu povo e de alguns povos que eu conheço, e reconhecendo, inclusive, que não conheço todos os povos, porque só no Brasil são mais de 375 povos, e, portanto, eu entendo que cada povo tem sua especificidade, sua cultura, que não deve ser tratado todos como iguais. Eu tenho essa noção e essa visão por diferenciar a cultura do meu povo Canamari do Juruá, de outros povos que ali também habitam o Juruá. E aí, falar tudo isso para poder chamar a atenção de alguns antropólogos, sim. Alguns antropólogos que envergonham uma classe de antropólogos e que não são todos. E aí eu, sabe, fico pensando, tomara que sejam poucos mesmo. Porque os antropólogos, eles são importantes, né? Porque eles estudam a sociedade, como ela se movimenta. Mas uma diferença que eu tenho observado entre o povo do direito, que também tem pessoas boas e ruins, em todos os lugares nós vamos encontrar esses tipos de profissionais, profissionais que de repente não têm conhecimento nenhum sobre determinada matéria, mas que para posar de inteligente, de conhecedor de tudo no universo, acaba sendo soberbo, que é essa palavra. Enfim, continuando. Então, no direito, enquanto advogada, eu reconheço que não detenho todos os conhecimentos jurídicos possíveis. Eu sou limitada a algumas áreas, que são essas que eu atuo com frequência. E então, eu também, né, entendo que na área da antropologia, alguns antropólogos que atuam, né, e os que não atuam também, mas eles devem ser especialistas em determinados temas, mas o especialista nos povos indígenas, que não é indígena, ele tem limitações. Por exemplo, nós temos um povo, o meu povo Canamari. O meu povo Canamari nunca escreveu uma carta ou um convite convidando qualquer que seja antropólogo, e aí eu falo pelos Canamari do Juruá, venha para o nosso povo, venha estudar sobre nós. Isso nunca ocorreu. Do contrário, ocorre de antropólogos brancos chegarem em nosso território sem serem convidados e ficarem lá, nos estudando. E é lógico que nós, enquanto povos indígenas, enquanto pessoas, porque antes de sermos indígenas, somos pessoas, merecemos respeito. Imagine a seguinte situação: um desconhecido chega na sua casa, sem avisar, entra, senta na sua cadeira, dorme na sua cama, come da sua comida e só vai embora depois que descobriu os seus segredos. E aí, claro, nós não somos violentos, porque a violência nunca foi cultura do nosso povo. É claro que entendendo que esse antropólogo não indígena, que é descendente de pessoas que nos perseguiram, nos mataram, que seguem nos perseguindo, tá? Nos mataram, fizeram todo tipo de violências contra o nosso povo possível, tentativa de extermínio, nós sabendo que o inimigo se encontra em nosso território, nós iremos fazer de tudo para que a pessoa vá embora. Mas nós sabemos que para essa pessoa ir embora, e ela está ali somente para estudar uma tese, para essa pessoa ir embora, nós precisamos dar a ela o que ela quer e o que ela quer. Ela quer informações, e nós vamos dar essas informações. Mas isso não significa que essas informações são verdadeiras. Porque imagine estar nessa situação de ter que receber uma pessoa em seu território. E aí a pessoa quer saber tudo sobre a sua cultura, sobre a sua vida, e aí você sai se arreganhando, contando seus segredos para uma pessoa que pode usar isso contra você? Claro que não. E aí não só o meu povo, como eu acredito que outros povos também utilizam. Falam coisas que não condiz com a realidade, justamente para que essa pessoa vá logo embora, saia do território. Né? Até porque essa pessoa vai escrever, gente, livros e teses que quem vai ler não serão nós. Porque nós sequer temos acesso à educação. Por isso mesmo que somos exceção em alguns espaços. Então, quando os meus alunos dizem, professora, quais os antropólogos que a senhora me sugere?
eu leia ou estude, eu digo leia antropólogos indígenas. Porque o que tem ocorrido muito é que antropólogos não indígenas escreveram teses, né, sobre povos indígenas. Hoje, pessoas desses povos estão também apresentando tese porque estão chegando à universidade, que é algo ainda muito raro. Estão dizendo, olha, de forma muito gentil, claro, como somos, não é assim. E aí quem está certo? É o antropólogo branco que foi lá fazer uma tese sobre nós ou é o indígena que viveu a vida toda no território? E aí eu deixo esse questionamento para vocês. Eu tenho me deparado com alguns antropólogos, e isso me deixa extremamente triste, que não reconhecem que é impossível saberem tudo. E, gente, é normal a gente não saber de muita coisa. Eu não sei de muitas coisas que eu deveria saber também. E é reconhecer nossa limitação como seres humanos. Isso não vai nos diminuir. Mas querer diminuir uma pessoa que faz parte de um povo, de um grupo étnico, dizendo que sabe mais daquele povo do que a própria pessoa que é do povo, isso aí já é assim inadmissível, né? E aí eu tenho acompanhado algumas situações que têm me deixado muito, de verdade, mas muito triste, mas profundamente irritada. E eu gostaria de poder, né, debater sobre isso com os antropólogos bons, porque eles existem. Eu só não os conheço. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nunca vi. Infelizmente tenho, né, tido esse contato com os não bons, que são os que não reconhecem, que não sabem. E que o que sabem é o que eles leram sobre nós. Não acreditem em tudo que vocês leem. Sejam críticos. As pessoas precisam vender livros. Precisam concluir suas teses de mestrados e doutorados. Fica a minha dica, tá? Então, assim, eu estou aqui como desabafo, mas eu gostaria muito que esse vídeo chegasse no maior número de antropólogos possíveis, porque eles estão no judiciário hoje, decidindo várias coisas com seus relatórios, e alguns são bem complicados, sabe? A ponto de defender que violência é da cultura indígena. Mas, enfim, esse é só um dos muitos pontos que precisam ser discutidos e que eu resolvi, depois de muita reflexão e passar muita raiva, eu admito, com esse povo da antropologia, de chegar ao ponto da pessoa nunca ter pisado num território, num determinado território, e se sentir apto a opinar sobre a cultura daquele povo. Mas, enfim, eu tento pensar que isso não é uma modalidade de todos os antropólogos. Isso não é. Mas o que me deixa mais preocupada também é ver que esses antropólogos são os que estão aí falando sobre nós, falando de nós, e falando coisas que não é verdade. Que não é verdade. E é sobre isso. Eu preciso que a sociedade comece a questionar. Por quê? E eu tenho dito, nós queremos falar sobre nós. Se eu não falar sobre mim, não vai ser um terceiro que vai ter validade de falar sobre mim, sobre o meu povo, sobre a minha história. Entende? Mas eu entendo que, infelizmente, são homens brancos. A maioria proveniente de uma classe de pessoas elitistas que não conseguem ser menos soberbo e muito menos reconhecer as suas limitações na área do conhecimento. E é isso. Muito obrigada.